partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, o percurso do Advento vai avançando e nós devemos avançar nesse percurso do Advento, no nosso caminho de preparação e conversão. Como você tem vivido o Advento? Tem se esforçado? Buscou a confissão? Quanto é importante? Vamos acolher o Evangelho de hoje, quarto domingo do Advento. O tempo vai se apertando, o tempo vai se cumprindo, o Natal está chegando e nós precisamos fazer esse esforço de conversão. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia predito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra essa origem de Jesus. São Mateus nos narra esse belo episódio em que São José é avisado em sonho sobre a gestação e o nascimento de Jesus. Por que é que eu disse que São Mateus nos narra esse bonito episódio? E o que o Evangelho de hoje tem a nos ensinar? José, meus irmãos e minhas irmãs, havia feito um plano. Era o seu plano pessoal: abandonar Maria em segredo, para não difamá-la. Como o próprio Evangelho nos diz, São José era justo, ele não queria difamar. Mas atenção, esta era a sua decisão pessoal. O Evangelho nos mostra o anjo mensageiro de Deus, avisando e comunicando a José o plano de Deus. E é aqui que eu quero que vocês possam entender. Existia um plano pessoal de São José, abandonar Maria para não difamá-la. Existia o plano de Deus. Como é bonito nós percebermos essas duas realidades. E o plano de Deus era que José recebesse sua esposa e a criança, tornando-se assim patrono, protetor desta família, protetor do Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a beleza do Evangelho de hoje está nessa atitude de São José, que sabe abandonar a sua decisão e abraçar a vontade de Deus. Esse é o ensinamento. Esse é o grande ensinamento e por isso eu repito que esse episódio é um belo episódio. A história da salvação, meus irmãos e minhas irmãs, é feita pela fidelidade de Deus ao longo da história, mas também é feita pela fidelidade de tantos homens e mulheres com a capacidade de abandonar as próprias decisões, os próprios planos e projetos e abraçando, se comprometerem com a vontade de Deus. A nossa história pessoal, também tem, na nossa história pessoal, nós também temos essa ação de Deus, este plano de Deus, que nós somos chamados a reconhecer, para que nós saibamos também, como São José, como Maria, como tantos outros na história da salvação, saibamos abraçar e saibamos viver. O Evangelho nos põe diante de dois projetos: o projeto pessoal de José, o projeto pessoal de Deus. O Evangelho de hoje nos põe diante de duas vontades: a vontade pessoal de São José, a vontade de Deus. E qual é aquela que prevalece? A de Deus. Por quê? Porque São José sabe acolher. Também nas nossas vidas a vontade de Deus deve prevalecer, se nós soubermos acolher, se nós quisermos acolher essa vontade.
Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 24 do Evangelho de hoje. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o dom que nós vamos rezar e pedir é o dom do abandono. Ajuda-nos, Senhor, a nos abandonarmos nas Tuas mãos, como crianças na mão do Pai. Ajuda-nos a confiar e a abraçar a Tua vontade. E a terceira semente, eu busco abandonar-me à vontade de Deus e eu busco abandonar a minha vontade, abandonar-se na vontade de Deus para abandonar a nossa própria vontade. Deus é fiel, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também saibamos e busquemos ser fiéis. Hoje, domingo, dia do Senhor, participe da missa. Saiba e vá cada dia colocando na sua mente e no seu coração o quanto é importante a missa dominical. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.